A gente não tá acostumada a gravar vídeo juntas. Tá, mas tem uma primeira vez pra tudo. Então, a gente tá aqui hoje, como prometido, pra quê, Lid? Pra gente montar o plano de parto juntas. A gente vai tentar guiar vocês na construção do plano de parto. Então, peguem papel e caneta, que a gente vai começar agora a largar a barbada pra vocês. Uma coisa muito importante é se o companheiro ou a pessoa que vai acompanhar vocês no trabalho de parto puder estar junto, assistindo ou construindo com vocês o plano de parto depois, ou que pelo menos vocês consigam explicar tudo que vocês vão colocar no plano de parto para essa pessoa depois, porque é ela que vai estar com vocês lá no momento e é ela que vai poder expressar todas as vontades de vocês. Então, qual seria o melhor momento de construir o plano de parto? Na verdade, não existe um momento certo, mas quanto mais adiante, lá pelo 3º trimestre vocês estiverem, vocês já vão ter um maior conhecimento de vocês, das vontades de vocês. E é por isso que a consultoria de uma doula são super importantes, porque elas conseguem organizar todo esse conteúdo de uma forma mais didática, mais fácil de entender. E são profissionais que conseguem te dar tudo mais mastigadinho sobre a gestação, parto, puerpério, facilita muito a vida. É minha vez agora? Eu acho que sim, porque terminou a minha. Então, como a gente falou dessa primeira parte, né? A gente agora vai dar a ideia do nosso plano de parto para vocês, aqueles que a gente disponibiliza para as nossas gestantes. Pensando em todo mundo, nós criamos um e-book sobre plano de parto, mostrando tintim por tintim como montar o seu. Então aqui a gente vai dar um gostinho, mas no e-book tem tudo completo e dentro dele vai o nosso plano de parto, completinho, só para você preencher. Mas vamos lá, né? Deixar de publicidade e vamos aos finalmente. Primeira coisa que tem que ter no plano de parto, tem que identificar quem você é. Então precisa ter um cabeçalhozinho com o teu nome completo, o nome do teu acompanhante, a data provável para o teu parto e outros detalhes que vocês achem relevantes. Basicamente é isso. Outra ideia que a gente dá é dividir o plano de parto em sessões, que facilita para quem vai ler compreender o que fazer em cada momento. Então pensamos nas sessões trabalho de parto, que compreende o momento antes de parir de fato, a parte do expulsivo, do parto vaginal, que é o parto em si, e cesárea, para aquelas mulheres que querem uma cesárea, preenchem só essa parte, e para aquelas que por algum motivo não conseguirem progredir para o parto vaginal, essa parte é importante preencher, então ela não pode ficar fora do plano de parto. E o nascimento do bebê, que é a última parte, os cuidados que você quer que tenha com o bebê após o nascimento. Eu vou falar um pouquinho da primeira parte do trabalho de parto e a gente vai complementando, é uma conversa que a gente quer ter com vocês. Bom, o trabalho de parto tem que conter os desejos que vocês querem que façam e os que vocês não querem. Tem muita coisa dentro dessa sessão, então a gente vai dar só algum exemplo aqui. Por exemplo, tricotomia e enema. São coisas que a maioria das mulheres não desejam mais e que inclusive o Ministério da Saúde recomenda que não seja realizado. Então, você pode colocar ali, não desejo que seja realizada a tricotomia e o enema. E você também pode colocar aquilo que você quer muito que aconteça no teu parto. Por exemplo, eu desejo ter uma refeição leve no trabalho de parto, que é um direito da gestante. Então você pode explicitar isso lá, quase não sai. Você pode explicitar isso no trabalho de parto, que deseja ter uma refeição leve. E tem outros exemplos que você pode levar, por exemplo, música. Eu quero ouvir uma música especial no meu trabalho de parto. Você pode falar com o teu companheiro, gravar essa música no celular, levar um som pequeno e colocar no ambiente ali do trabalho de parto e do parto. O hospital ele tem que aceitar. Além disso, tem o parto também. Eu vou falar do expulsivo, tá? Daquelas mulheres que vão seguir todo o trabalho de parto e vão ter o filho pelo canal vaginal. Nesse momento, você vai colocar ali também o que você quer que seja realizado. Por exemplo, eu quero mudar de posição na hora do parto.
Algumas coisas que talvez vocês não saibam se vão querer ou não, por exemplo, a posição, né? Eu não sei que posição eu vou querer, então vocês podem deixar mais amplo no plano de parto. Eu gostaria de parir na posição que eu estiver mais confortável. Isso mesmo. E, além disso, também é importante colocar o que vocês não desejam. Por exemplo, a episiotomia, né, que é um procedimento que ainda há muita discussão se deve ou não ser realizado, apesar de... Não vamos falar de episiotomia aqui. Verdade, é muita confusão. Acho que eu vou falar da Cristelé. Que é proibido, é proibido e pronto. Melhor, porque senão vai render. Por exemplo, a manobra de Cristelé. A manobra de Cristelé ela é proibida e ela consiste num empurrão, né? Observação. Conceito. Ela consiste no empurrão da barriga da mãe no momento do expulsivo. Ela não é recomendada. Já existem evidências que mostram que ela, além de não ser eficiente, não traz benefícios nem para a mulher nem para o bebê. Mas, por via das dúvidas, é bom tu deixar bem claro no teu plano de parto, não desejo que seja realizada a manobra de Cristelé. Além disso, é importante que vocês deixem um espaço no teu plano de parto para procedimentos que possam surgir, até no dia mesmo, na ida para a maternidade. Quero levar uma vela aromática que eu tenho aqui em casa e ganhei de presente. E aí você consegue anotar a caneta ali. Quero utilizar vela aromática no meu trabalho de parto. A próxima sessão que tem que ter em todo o plano de parto, independente se vocês vão ter querem uma cesárea ou querem um parto normal, é a parte da cesárea. Porque mesmo que vocês queiram um parto normal, pode ser que lá no meio do trabalho de parto, até na hora do expulsivo, aconteça alguma coisa e vocês precisem ir para uma cesárea. Então, é importante que os desejos de vocês para a cesárea também estejam no plano de parto de quem deseja um parto normal. Vocês também vão fazer o mesmo procedimento de todo o resto do plano de parto. Vão colocar o que vocês querem e o que vocês não querem, tá? Por exemplo, vocês não desejam que as mãos fiquem amarradas, né? Fiquem presas, que vocês não consigam movimentar as mãos. Isso se fazia muito antigamente, que era para a mulher não meter a mão ali no campo cirúrgico, não infectar. Mas hoje, com toda a evolução das anestesias, não tem por que mais a mão da mulher ficar ali trancada e amarrada. Então, vocês podem colocar na parte da cesárea ali que vocês não querem que amarre as mãos, por exemplo. O que vocês podem querer, por exemplo, numa cesárea? Quero que o campo cirúrgico, que é um pano que eles colocam para que a pessoa que está sendo operada não enxergue a operação, vocês podem colocar que vocês querem que o campo cirúrgico seja abaixado na hora que o bebê nascer, porque vocês querem ver ele saindo. Pode ser que vocês queiram, pode ser que não. Uma coisa super importante que vocês precisam saber e que tem que estar no plano de parto, na parte da cesárea, mais ainda na parte da cesárea, porque existem muitos lugares que não permitem a entrada do acompanhante só porque é uma cesárea, é uma cirurgia, mas vocês têm o direito do acompanhante, a mesma lei que ampara vocês a terem um acompanhante no parto normal, também ampara vocês na cesárea. Então, vocês têm direito a um acompanhante sim, e é importante que isso esteja nessa parte do plano de parto de vocês. Depois de delineado toda a parte do parto, a gente vai falar sobre o nascimento, o momento que o bebê está chegando ao mundo pela primeira vez. Imaginem o que vocês gostariam que esse bebê visse ou sentisse quando saísse, né, para o mundo pela primeira vez. Então, o ambiente é super importante na hora do nascimento e a Golden Hour, que a gente já falou no nosso feed, que é super importante e que vários itens da Golden Hour têm que estar no plano de parto de vocês. Mas uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de mencionar aqui é a temperatura do ambiente e a luz do ambiente, porque é a primeira coisa que o bebê vai sentir quando ele sair. Então, a temperatura do ambiente, de acordo com o Ministério da Saúde, é 26 graus. Então, vocês podem colocar isso no plano de parto de vocês. A temperatura do ambiente tem que estar a 26 graus. E a luz do ambiente, que quanto mais baixa a luz, mais amena, mais o ambiente fica mais tranquilo, mais aconchegante. Imagina o bebê saindo de um local escuro e chegando naquela luz branca, forte em cima dele, né? Então, isso pode estar na parte do nascimento, vocês podem colocar ali, gostaria
de luz baixa, penumbra, enfim, como vocês vão escrever, cada uma pode escrever do jeito que quiser. E a temperatura do ambiente. Além daquelas outras coisas que a gente já falou, da hora de ouro, que é super importante. E por último, para finalizar o plano de parto, a gente pode citar, vocês podem citar algumas coisas que vocês querem com o cuidado do bebê depois lá no hospital. Por exemplo, o banho, se vocês vão querer que o banho seja dado no hospital ou se vocês preferem dar o banho em casa, vocês têm essa opção. Então vocês vão escrever isso no plano de parto, quando vocês gostariam de dar o banho do bebê, quem vocês gostariam que acompanhasse o banho ou desse o banho do bebê caso seja dado no hospital, por exemplo. Então o plano de parto fechou. Agora a gente vai dar umas dicas finais, tipo, onde que eu entrego isso, né? Com quem que eu deixo? Quem deve saber do meu plano de parto? Deve ser entregue ao obstetra que você escolheu, né? Tem mulheres que escolhem o obstetra e fazem parto com esse obstetra, então é muito importante que ele tenha. Ao neonatologista também, se você escolhe, enviar o plano de parto para o hospital e levar no dia. Mesmo que você tenha com o teu obstetra, o teu neonatologista, é importante que esse plano esteja com você no dia do parto. Mas dá um jeito de enviar antes para o hospital. Além disso, se você contrata uma doula, é importante que a doula também tenha esse plano de parto, porque algumas ideias, algumas coisas que surgem nas consultorias vão vir por meio do plano de parto. E o teu acompanhante precisa ter uma cópia ali guardada junto do coração dele, tá? Para que tudo seja respeitado no momento do parto. A gente sabe também que às vezes não é fácil e não é possível que tudo ocorra como planejado, muitas vezes, né? Mas a ideia é ter um planejamento. Caso algumas coisas não aconteçam, pela saúde do bebê, pela tua saúde, ou simplesmente porque não foi possível no hospital, o que a gente pede também é para que vocês coloquem no plano de parto que tudo deve ser explicado para você e para o seu acompanhante. Para que, caso aconteça alguma modificação no plano de parto, vocês saibam por que aconteceu. E isso causa menos frustração para o casal, né? Para aquele momento que é para ser tão especial. Só recapitulando para ficar bem claro assim. Mandar por e-mail e pedir, de preferência pedir a resposta dizendo recebemos. Entregar para todos os profissionais que te acompanham na gestação. Imprimir 2 cópias, uma para ficar com o acompanhante e a outra para entregar na internação do hospital e pedir que esse plano de parto seja inserido no prontuário da paciente. Isso aí, boa! Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem, para construir o plano de parto completo tem o nosso e-book. E se vocês quiserem conversar com a gente, estamos disponíveis no nosso IG, no telefone, por onde vocês quiserem.